O problema do homem é sempre o mesmo. É o fato de ele ter uma natureza pecaminosa, carnal, herdada de Adão. Adão foi criado originalmente santo, perfeito. Entretanto, rebelou-se contra a vontade de Deus e contaminou a sua natureza. E a mancha que lhe sobreveio, inclinando-o para o mal, ele transmitiu a toda a raça humana, de modo que todos nascem, como diz o apóstolo Paulo, filhos da ira por natureza. Todos são carnais, vendidos sob o pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem quiser resolver outro problema que não este, ligado ao fato de o homem ter uma natureza pecaminosa, não está atingindo a raiz do problema. Aqui diz que o machado está posto à raiz de cada árvore, porque o problema está na raiz, irmãos. O problema está na raiz. Não é falta de educação o problema. Não é um problema econômico, político, sociopolítico. Não é um problema psicológico, como algumas igrejas atualmente estão pensando. O problema, irmãos, é o pecado enraizado na natureza humana. João Batista falava da raiz do problema. João Batista falava que o machado estava não nos galhos, o machado estava na raiz. Toda árvore que não dá fruto por um problema ligado à raiz, pois é a raiz que suga da terra água e sais minerais, para que seja processada dentro da árvore a seiva que correndo pelos galhos faz nascer o fruto. Se uma árvore não dá fruto, o problema está na raiz. É o que João Batista está dizendo, o machado está posto à raiz. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada pela raiz e lançada no fogo. De fato, irmãos, Deus não quer lançar ao fogo a árvore. Deus quer lançar ao fogo a raiz. Mas a árvore segue a raiz, porque está presa a ela. Deus ama o pecador, muito embora odeie o pecado. O pecador vai para o inferno, não porque Deus não o ame, mas porque o pecado, ou seja, a natureza pecaminosa, a raiz, tem que ir para o inferno. E se você se agarrar com ela, vai junto. Jesus, irmão, morreu para destruir a natureza pecaminosa, para condená-la na cruz, para erradicá-la de nós. Na carta escrita aos Romanos, está dito o seguinte, Romanos capítulo de número 8, a Bíblia Sagrada diz-nos o seguinte, versículo de número 3, porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, o homem não podia obedecer à lei, porque o homem era carnal. Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Note, Deus não condena diretamente o pecador. Deus condena o pecado. Quando Jesus tomou sobre si a nossa condenação, de fato Ele tomou sobre si, não em si, mas sobre si a nossa natureza pecaminosa, ao ser ali julgado na cruz. Jesus condenou o pecado na carne, a condenação de Deus é contra o pecado, mas como o pecador se agarra ao pecado, segue a condenação de Deus, que é contra o pecado. Por isso eu disse aqui no culto de domingo, que a salvação consiste no enxerto. Deus nos separa da raiz pecaminosa e nos enxerta numa nova raiz. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, antes nós estávamos em Adão. Nossa raiz era Adão, estávamos em Adão, mas agora estamos em Cristo, estamos enxertados a uma nova raiz. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, diz a Bíblia, que já não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a expressão reiterada de Paulo. O crente está em Cristo, está em Cristo. Nossa casa não está mais sobre a areia, está agora sobre a rocha. Que venha o vendaval, que sopre os ventos, que desça
desçam as torrentes, a rocha nos sustentará de pé. O problema do homem é que ele tem que mudar de raiz. Os políticos podem resolver aparentemente o problema, mas eles não atingem a raiz. Eles podem podar os galhos, mas não vai dar fruto se não mudar a raiz. Só Deus, irmãos, pode mudar a raiz. Só Deus pode salvar. Só Deus pode ir à raiz do problema e transformar o homem. O problema do homem, irmãos, é o pecado. E a solução é esta: ele tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Em João 3, versículo 7, Jesus disse: é necessário nascer de novo. É necessário, é uma necessidade. O que o século 20 precisa, o que o século 19 precisou, o que o século 18 precisou, o que o século 21 vai precisar, é nascer de novo pelo poder do Evangelho. É necessário renascer, importa renascer, necessário vos é nascer de novo. Mas para que o homem venha a nascer de novo, ele tem que se arrepender do seu pecado. Ele tem que odiar a raiz pecaminosa. Não pense que Deus vai pegar você e arrancar dessa raiz para lhe enxertar numa outra, se você está agarrado à natureza pecaminosa. Você tem que odiar a raiz. Como o apóstolo Paulo em Romanos 7, ele odiou a raiz ali. Ele falava da época de sua incredulidade, quando ele, como judeu religioso, tentava obedecer à lei. Ele dizia que conheceu que era pecador quando leu na lei: não cobiçarás, e se via cobiçando. Ele dizia: eu quero fazer o bem, mas só faço o mal. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Paulo diz: a lei é santa, justa e boa, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Miserável homem que sou, desgraçado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me desligará da raiz? Quem me desligará da raiz? Meu irmão, é quando o homem dá esse grito que a salvação está chegando. É quando o homem odeia a raiz do pecado, que ele está pronto para ser arrancado dela e